Olá, eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre estudos descritivos. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença do Cristiano Bittencourt, doutor em engenharia biomédica. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Mariane. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. E eu queria que você já começasse explicando para a gente o que é o estudo do tipo relato de caso. Então, o relato de caso, às vezes, muitas pessoas acham que ele não tem importância, porque o nível de evidência dele é muito fraco, mas ele é muito importante para algumas situações. O que é o relato de caso? O pesquisador, ele vai, como o nome já diz, ele vai relatar a experiência que ele teve com aquele caso. Ele vai descrever aquele caso. E aí, qual a quantidade de casos? É um caso só. Então, isso é muito comum quando, por exemplo, profissionais de saúde escrevem um trabalho sobre um caso de uma doença rara, por exemplo. Porque o que acontece? Quando você quer fazer pesquisa com pacientes com doenças raras, é muito difícil você conseguir uma amostra grande com muitos pacientes, justamente porque a doença é rara. Então, quando você consegue um paciente com aquela doença, como é raro, o pesquisador ele já pega aquele caso e relata para a comunidade científica as experiências que ele teve. Então, ele descreve, ó, o paciente chegou assim, eu avaliei, ele estava assim, eu tratei e ele ficou... melhorou, ele piorou, enfim. E ele escreve o relato de caso. Então, o relato de caso é muito usado, por exemplo, para casos raros, para situações raras, em que o pesquisador não tem como pegar uma amostra com vários pacientes com aquela situação, ele vai e relata um caso, um estudo de caso. Como é um caso só que ele está observando, e como ele não tem um controle da metodologia, do plano metodológico, porque ele está só descrevendo aquele caso, então o nível de evidência é pobre. É pobre comparado a um ensaio clínico, comparado a um estudo coorte. Mas mesmo assim, em muitos casos, o relato de caso ele é importante. Mas ele é diferente, então, do estudo de caso, por exemplo? Não, são termos que são usados... É a mesma coisa. coisa. Estudo de caso e relato de caso é a mesma coisa. Entendeu? Agora, professor, qual a diferença entre o estudo de caso e uma série de casos? O nome também já explica pra gente. Uma série de casos é quando o pesquisador pega vários casos semelhantes e descrevem ele na sua pesquisa. Ou seja, tanto no estudo de caso, relato de caso, quanto o estudo de casos, o pesquisador ele não planejou um projeto de pesquisa para obter resultados. Ele apenas descreveu a experiência que ele teve com aqueles casos. Então, por isso que o nível de evidência é pobre, porque o pesquisador não conseguiu controlar muito bem o plano metodológico dele. Ele recebeu aquele paciente, tratou e relatou. Sim. Então, a diferença é essa. O estudo de caso é um caso só e uma série de casos, o pesquisador ele relata, ele descreve ali a experiência que ele teve com vários casos semelhantes. Agora, para fechar, professor, qual a diferença entre um ensaio de campo e um ensaio comunitário? O ensaio de campo é quando você sai a campo, né, como a palavra diz, para coletar informações ou dados de indivíduos. Então, por exemplo, quando você vai medir peso, altura, pressão arterial, vai aplicar um questionário para pessoas e você vai obter resultados de pessoas. O que é um ensaio comunitário? Quando você vai aplicar sua intervenção num grupo, numa comunidade. É muito comum usar ensaios comunitários, por exemplo, quando você vai testar o efeito de políticas de saúde, por exemplo. Você tem uma política de saúde que você quer ver se ela vai ser benéfica para prevenir câncer numa comunidade. Aí o que você faz? Você aplica essa política pública, essa estratégia em saúde, você aplica na comunidade. Sim. E aí o resultado observado da comunidade é que você vai analisar. Você não está avaliando individualmente, você está avaliando em toda a comunidade. Em grupo, né? Em grupo, essa é a diferença. Bom, professor, perguntas respondidas, chegamos ao final e eu queria agradecer você, como sempre, né, pela presença e pelo vasto conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Mariane, sempre um prazer estar aqui. Prazer. Obrigado. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!